Porquê é que é importante nós fazermos mudanças na nossa rotina? Que mudanças é que eu fiz na minha rotina que realmente transformaram a minha vida para melhor? Anda daí, eu tenho muito para te contar. Eu sei que é normal, e quando estamos acomodados a uma determinada rotina, nós acharmos que tudo está bem e que não precisa de mudanças. Contudo, é preciso ter maturidade para perceber que existem sempre alterações que podem ser feitas para melhorar a nossa vida. E por muito difícil que seja nós termos consciência que temos que fazer determinadas mudanças na nossa vida e que às vezes elas até poderão vir para melhor, a verdade é que sempre estamos dispostos a fazer essas mudanças, porque realmente mudar dá trabalho, alterar a nossa rotina dá trabalho, mas às vezes é um passo que nós precisamos de dar, às vezes até para termos uma vida melhor. No vídeo de hoje eu não estou a falar sobre as mudanças e os benefícios das mudanças, até porque nós estamos cansados já de saber essas coisas, mas quero dar um exemplo prático, que foi as mudanças que eu implementei, ou que mudei na minha vida, as mudanças que eu fiz na minha vida, para realmente ter uma vida melhor, ou pelo menos uma vida mais saudável, mais equilibrada, mais soft do ponto de vista mental. A primeira grande mudança da minha vida foi realmente acabar com relações, seja amorosas, seja de amigos, seja do que for, que não me acrescentam nada, que só me trazem stress, que só me trazem chatice, que não me tornam uma pessoa melhor. Cortar com este tipo de ambientes, com este tipo de pessoas que às vezes nos deitam para baixo, que não nos valorizam, que não nos ajudam a crescer, não é de todo favorável ao nosso crescimento e à nossa evolução enquanto seres humanos. Outra grande mudança, e se vocês seguem o canal já sabem, né, que isto também surgiu, o canal e o blog surgiu um bocadinho nesse seguimento, foi deixar um trabalho onde eu me sentia constantemente exausta, onde eu tinha constantemente crises de ansiedade, onde basicamente eu estava a fritar a pipoca a cada dia que passava. Claro que passei aqui por uma situação um bocadinho mais chata, não é? Financeiramente, porque o meu trabalho não é propriamente agradável, mas já estou, como diz a minha psicóloga, não é? E, tipo, eu estou mais apertada, mas também eu penso naquele trabalho eu ia estar a gastar em medicações, em psiquiatras, nisto e daquilo, por isso, ou seja, a longo prazo não me iria compensar em nada, até porque depois eu poderia ficar aqui com outras situações mais complicadas do foro psicológico que já tive, desde ataques de pânico, ansiedade, medo, que não conseguia controlar e que isso realmente não me fez todo bem. Por isso, não aconselho as pessoas a fazer o que eu fiz, que foi sair e não ter uma alternativa, porque foi realmente um bocadinho complicada essa fase, mas se vocês não estão bem, comecem já a procurar outra coisa e saiam porque pode ser um trabalho que até vos pague muito bem, mas se vos tira a vossa paz, não há dinheiro nenhum que compre a nossa paz e que compre uma boa noite de sono. Eu sei que às vezes as pessoas dizem que não traz felicidade, mas acalma os nervos, mas no meu caso não me estava a acalmar os nervos em nada, muito pelo contrário. Depois outra mudança, agora coisas mais softs, coisas mais softs agora, que eu fiz foi fazer check-ups de saúde de forma pontual. Claro que há exames que eu não faço sequer anualmente, faço tipo 5 em 5 ou 7 em 7, de acordo com a orientação médica, mas tento sempre visitar um médico, uma vez por ano, um médico de clínica geral, ginecologista, dentista, de forma regular, realmente para fazer aqui uma manutenção de saúde mais específica. E depois eu própria criei um cronograma rotativo, em que vou consultando, por exemplo, este ano vou consultar o otorrino, o gastro e o cardiologista, depois para o ano vou consultar outras especialidades e vou fazendo sempre assim uma manutenção. Ter um seguro de saúde realmente ajuda, porque infelizmente sabemos como é que é a saúde em Portugal, não é? Mas é um investimento que realmente vocês fazem de forma preventiva na vossa saúde e que não tem preço, obviamente, não é? Temos sempre as coisas controladas e mesmo assim sabemos que não quer dizer nada, que às vezes acontece na mesma. Depois eu também fiz pequenas mudanças na minha rotina. Primeiro foi respeitar as minhas horas de sono. Claro que estar a trabalhar em casa tinha as suas vantagens, eu posso me deitar mais tarde e acordar mais tarde, mas eu tento sempre ter uma rotina de sono mais ou menos igual. Eu durmo sempre as minhas 8 horas, porque sei que o meu corpo precisa disso e ajudou-me muito naquele processo em que eu estava a lidar com a ansiedade, porque aprendi realmente a cansar-me para dormir e não só para fechar os olhos, ou seja, agora não durmo porque estou cansada. Eu durmo porque está na hora de dormir, ou seja, não chego ao ponto da exaustão. Outra coisa que eu aprendi também é ter tempo para mim,
Ou seja, eu fiz mudanças na minha vida que me permitem ter tempo para mim, fazer um skincare, ficar deitada a ler um livro, ir passear com a Becas, por exemplo, com a minha cadela, brincar com a minha gata. Ou seja, ter tempo para as coisas que realmente eu gosto, estar com os meus amigos, estar com o meu sobrinho emprestado, ou seja, todas essas coisas que realmente me acrescentam e que me fazem mais feliz e que eu às vezes não tinha tempo porque andava sempre naquela correria, andava sempre sob stress e nós esquecemos que existem pessoas à nossa volta que também precisam de nós, precisam do nosso carinho, precisam da nossa atenção. E estas mudanças realmente transformaram-me numa pessoa melhor, numa pessoa que quer estar mais com os amigos, quer passar mais tempo de qualidade com os amigos, mas quer acima de tudo olhar para si própria e gostar daquilo que vê, da pessoa que se transformou e não de um monte de carne vivo, não é, que se limitava a fazer tarefas dia após dia, após dia, após dia, após dia. Claro que não foi fácil, como eu já vos disse, principalmente a questão quando eu fiquei desempregada. Muitas vezes eu queria ter certos cuidados comigo que não poderia ter, obviamente, pelos custos que isso acarreta, mas foi o que eu disse, a nível psicológico isso compensou muito e foi muito positivo para mim. O que eu quero dizer com isto é que nós não temos de ter medo de mudar, não temos de ter medo de saltar para o desconhecido. Claro que o ideal é termos sempre uma rede de apoio por baixo que nos permita, né, fazer as coisas com o máximo de segurança possível, mas há pequenos gestos que nós podemos fazer todos os dias que nos vão ajudar realmente a ter uma vida melhor, uma vida mais inspiradora, uma vida mais produtiva, uma vida mais organizada. Eu nem vou falar da organização neste vídeo porque acho que não vale a pena, não é? Falarmos sobre como a organização nos permite ter um bocadinho mais de tempo para estas pequenas coisas, para incluirmos hobbies, para incluirmos momentos de lazer, para incluirmos aquele skincare, não é, noturno que nós às vezes queremos fazer e simplesmente não temos tempo porque estamos cansados e só queremos ir para a cama, mas pararmos para pensar o que é que nós precisamos de mudar na nossa vida, porque durante muitos anos eu pensei realmente que a minha vida estava bem, que estava perfeita e que não precisava de alterações, e foi preciso levar um choque, né, e começar a ter crise de ansiedade e não ter medicações a fazer-me efeito para eu perceber que se calhar precisava de mudar alguma coisa na minha vida para eu viver melhor comigo mesma, para eu gostar de mim mesma, para eu voltar a ser feliz. Porque uma rotina funcional nem sempre é uma rotina feliz e nós temos que encontrar o equilíbrio entre essas coisas, por isso sim, não temos que ter medo de fazer estas mudanças, não temos que ter medo de deixar um trabalho, de deixarmos um parceiro, de deixarmos um amigo, se isso nos for fazer melhores ou nos deixar melhor com o que nós estamos agora. Mas depois também não precisam ser estas mudanças tão drásticas, nós apenas tiramos um bocadinho para nós, para lermos, para jogarmos, para cozinharmos, para fazermos alguma coisa que nos deixa feliz, ou para irmos, por exemplo, ao médico, temos aquele cuidado de saúde, temos um plano financeiro para realmente para alguma eventualidade, ou seja, tudo que nos permita vivermos mais felizes, mais equilibrados, mais estáveis. Para mim, estas alterações foram fundamentais para que eu me voltasse a reencontrar com a Teresa que eu era, que era uma Teresa feliz, uma Teresa bem disposta, uma Teresa criativa, uma Teresa que escrevia, não é? Eu voltei a escrever desde que isto tudo aconteceu, já não escrevia há anos. E às vezes nós pensamos que é bom, mas não é assim tão bom. Às vezes precisamos realmente sair dessa zona de conforto para descobrirmos algo melhor para nós e para a nossa vida e para aquilo que nós queremos ser. O que eu te queria dizer, pronto, era isto, queria te inspirar a não teres medo de mudar, seja o que for na tua vida, se achares que é necessário fazê-lo. Mostrar-te que não há problema nenhum em mudar de ideias, não há problema nenhum em mudares a tua rotina, não há problema nenhum porque o ser humano é uma coisa, somos um ser fantástico e nós adaptamos muito bem a tudo, com muita facilidade, por isso arrisca. Sei que tu estás bem, mas para amanhã queres ser o que és hoje? Essa é a questão que eu te vou deixar. Se gostaste deste vídeo, já sabes, deixa o teu like, subscreve o canal e eu hoje vou ficar por aqui. Fica bem? Tchau!